E aí, pessoal, infelizmente para alguns estou aqui. Hoje estará me entrevistando a Rosa Filippo, presidente da Câmara Municipal de Guaratinguetá. Isso mesmo, aquela baixinha brava lá que pega na orelha da turma, com ela não tem vez não. Mas hoje nós vamos falar de coisas boas, a nova Câmara Municipal. Quem vai estar direcionando essa entrevista para vocês é o Marcos Rodrigues, ele mesmo. Mas em breve estarei aqui com vocês com o meu programa ao vivo. Hoje é uma edição especial para vocês aí. Vamos lá, Rosa? Vamos lá, boa noite. Chesma, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. É uma satisfação e honra poder estarmos aqui juntos. Marcos, boa noite. É uma honra você, Rosa. Você sabe o quanto eu sou fã seu e sei o que você faz para a Câmara chegar onde chegou aí, viu? Vamos fazer o seguinte, vamos passar essa conversa hoje um pouquinho para o Marcos e você? Fui lá, valeu! Rosa, tudo bem? Tudo bem, Marcão. Obrigada aí pela oportunidade. A gente que agradece estar aqui vivendo você. Esse momento. Muito obrigada, viu? Ter você aqui com a gente pelo o Ponto Final, Vale, né? E em conjunto com o portal Vale Paraibano. Né? Legal, então eu legal. recebi esse convite aqui, essa honra de poder estar com você aqui, te entrevistar, e fui chamado com uma missão especial aqui de dar voz à Câmara Municipal de Guaratinguetá através da sua pessoa, né? A quem a gente agradece a todos os vereadores, todos aqueles que trabalham pelas nossas vidas, né? Pela nossa legislatura que está em andamento, né? Essa mesa diretora que encerra, eu acho que no final do ano, né? Em que você é responsável, a gente tem muito orgulho disso, Rosa. E eu gostaria de conversar com você primeiro, falando um pouquinho sobre família, né? Legal. Eu vi que esse mês foi o mês do papai, Foi. né? Foi. O doutor Gilberto, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho do pai, dessa coisa interessante que é quando a família se envolve, né? A gente sabe que a política não tem como somente ou um personagem da família se envolver, em função de que quando o marido se envolve, a esposa também, os filhos, né? E todos viram ali pessoas a defender causas e assuntos importantes para todos nós, né? E a família Filippo, né? Faz parte da história de Guaratinguetá, né? Então eu gostaria que você falasse um pouquinho do papai e depois a gente vai passando sobre isso. Legal, e é bem interessante, diferente a gente estar podendo falar desse assunto. Antes de falar isso, eu quero aqui cumprimentar o Marcelo Duarte, o chefe de comunicação da Câmara, que está aqui comigo hoje nesse momento. Bem-vindo, Marcelo. O Alex e a todos que estão nos ouvindo. Falar do meu pai, primeiro, me emociona muito, né? E segundo, é o meu ponto de referência, né? Eu vivi na política, eu nasci na política, né? Meu pai, logo cedo, ele já foi ser vereador. Eu ainda era criança, mas depois ele veio a ser prefeito, e eu fui acompanhando toda a trajetória dele. A trajetória desse menino, que na época ele era uma criança que ele carregava cesta no mercado, vendia jornal na porta da igreja, sem a mínima condição financeira, mas tinha uma vontade muito grande de ser alguém. E o ser alguém seria através dos estudos. E com 15 anos ele estava, um fato que ele sempre gostava de falar, e a minha avó Rosinha Filippo contava muito também, que na véspera de Natal, ele estava na porta da igreja, vendendo, na matriz, vendendo jornal, e ia ter um sorteio na igreja, e deram um número para ele. E esse número foi o sorteado. E ele ganhou um cavalo de madeira com rodinhas. Ele tinha 15 anos. E a minha avó morava ali na Rua Marechal Deodoro. Diz que daqui a pouco escuta uma gritaria, uma algazarra de criança descendo a ladeira ali. Estava ele sentado no cavalo e a criançada empurrando. Esse foi o presente de Natal. Eles não teriam presente de Natal nenhum. Esse foi o presente dele. E ele tinha uma vontade muito grande de fazer o colégio militar em Porto Alegre, mas não tinha condições financeiras de ir para lá. Então ele enxergou uma oportunidade. Ele vendeu o cavalo e conseguiu comprar a passagem só de ida.
e ele foi para Porto Alegre com 15 anos e fez o colégio militar. Ali começou a trajetória dele na área militar. E daí ele chegou até coronel do Exército. E daí, coronel do Exército, ele também trouxe a FEG para Guará, a FEG, a Unesp, que acabou de completar aí 60 anos, a FEG, e o COTEC, 55 anos. E então ele tem uma trajetória muito bonita e foi prefeito por 2 vezes. E a gente, dentro de casa, nós assistíamos a isso aí. Mas eu não tinha esse perfil, porque eu vinha trabalhando, né, desde que eu me formei como engenheira. Eu trabalhei ali, foram 12 anos na BASF, como chefe da parte de construção de obras novas e obras de manutenção. E ali também eu tenho um orgulho muito grande de ter sido a primeira mulher a me tornar chefe de seção na área técnica do Grupo BASF Mundial. E isso, na época, foi muito comentado. Depois, fui para São Paulo, fiquei 10 anos prestando consultoria. Consultoria em obras públicas, obras de saneamento, obras industriais. E depois vim para Guará para trabalhar na SAEG. Foram 8 anos na SAEG. Ali como diretora de abastecimento e da parte de esgotamento sanitário também. Com isso, eu fechei o ciclo de 30 anos. Mas nesse último período de SAEG, que eu estava trabalhando na área pública para a minha cidade, para as pessoas da minha cidade, eles foram me incentivando. Rosa, por que você não entra na política também? Você tem tanto jeito. Eu falei, mas eu não pensei nisso. Entre na política também e tal. E daí, meu pai até falava o seguinte, aos meus extremos, tem aptidão para política. Extremos que ele estava dizendo, era a filha mais velha, eu, e o filho mais novo, o Júnior. O Júnior já tinha entrado na política lá com 20 e poucos anos, 24 anos ele entrou na política. E daí eu acabei entrando também, então, depois de aposentada. Então, o meu foi depois de velho, o Júnior foi bem novinho. Mas daí, então, vem essa trajetória em que a nossa referência é o meu pai, né? Na política, cuidando das pessoas, servindo a nossa terra, e isso a gente traz no DNA, né? E às vezes falo, nossa, situações tão pesadas, tão complicadas, mas você vê de onde vem, está no sangue. E o doutor Gilberto, ele era guaratinguetaense. Guaratinguetaense, nascido em Guaratinguetá, aqui. toda a família aqui. Toda a família, exatamente. E engenheiro também. Engenheiro também. Ele fez engenharia estando dentro do Exército. Sim. Ele fez 2 engenharias. Fez a engenharia civil e a engenharia elétrica. Sim. Né? Ele foi diretor na Petrobras também, Petrobras Distribuidora, diretor da Datamec. Então, ele tem uma carreira de um homem visionário, né? Um homem visionário que enxergava também lá atrás sobre o Gomeral. Como o Gomeral seria? Isso já tem aí mais de 40, 50 anos que ele dizia, Gomeral vai ser assim, assim, assim. E a gente vê exatamente o que ele projetava que seria o Gomeral hoje, né? Um dos vetores de turismo, de crescimento de turismo rural na nossa cidade, né? Essa visão da engenharia, né, Rosa? É uma coisa muito bacana, porque a engenharia traz essa visão mais ampla de que você precisa enxergar o hoje, o momento, mas você precisa saber como que essa obra vai terminar. Vai terminar, exatamente. Né? A quem vai servir, né? Então a gente vê esse serviço prestado pelo Dr. Gilberto, né? A quem eu conheci de longe, como eleitor também, mas a gente tem uma grata lembrança dele, né? Do seu Jeep. Né? O Jeep está com o Júnior ainda. Então, e a gente viu o Júnior também despontando nessa situação, né? Como um dos vereadores mais jovens eleitos pela Câmara, né? E depois se tornou um dos presidentes mais jovens também da Câmara, né? Até o momento, ele é o presidente mais jovem da história de Guará, com 27 anos. Até num dos discursos que nós tivemos em algum evento, ele fez um comentário que eu falei, nossa, é verdade. Ele falou, eu fui um dos mais novos da história de Guará, mas você, e o meu pode ser batido a qualquer momento, mas você
de estar presidente da Câmara como a primeira mulher da história de Guará, isso nunca vai ser batido. Eu falei, nossa, é mesmo. É verdade. É mesmo. É um recorde que ninguém mais vai bater. Esse não vai. Ô, Rosa, uma coisa que me vem à memória também do doutor Gustavo, isso, né? Que também foi vereador, também foi presidente da Câmara, né? E olha só, Marcão, a gente passa pela segunda vez esse fato histórico em Guará. Lá atrás, 2 irmãos, um prefeito, o Gilberto Filipo, e o irmão Gustavo Filipo, presidente da Câmara. Então, os 2 irmãos no comando dos maiores poderes da cidade. E hoje estamos vivendo a mesma história. O Júnior Filipo, meu irmão, prefeito, e eu, presidente da Câmara. Então, essa história se repete, esse marco histórico se repete. E isso me dá uma honra e aumenta a minha responsabilidade muito, mas muito. Né? Então, da gente estar aí incentivando mulheres a estarem na política também, e a história, né? A preservação da nossa história e a responsabilidade com a gestão da coisa pública. Então, a gente pode dizer que o doutor Gilberto tinha razão quando ele falou dos extremos. Dos extremos. Porque a gente acompanhou, né? Eu tenho mais ou menos a mesma idade do Júnior, né? E a gente tinha uma proximidade da cidade, a gente sabia quem era o Júnior e tal. E vi ele chegando ali, eu era jovem também, vi ele chegando como um jovem na presidência da Câmara. Eu falei, nossa, que bacana, né? Exatamente. Mas ele estava formando a bagagem dele. Tá, né? Ele já tinha bagagem como engenheiro, já era também, formado, mas a bagagem política dele ainda estava sendo construída, né? De prestação de serviço, né? Embora ele tivesse acompanhado o doutor Gilberto bastante também durante a política ali, né? E como eu disse, a família acompanha, né? E sabe exatamente onde estão os gargalos, né? As alegrias de fazer uma boa política para que atenda as pessoas, né? E aí a Rosa que construiu toda uma bagagem primeiro privada, e depois veio para uma outra bagagem no setor privado, né, de prestação de serviço, e foi aí chamada para vir, né? Mas, Rosa, a gente tem ouvido muito bem do seu mandato como presidente da Câmara, né? Eu acho que as mulheres estão muito bem representadas ali pela sua pessoa, né, pela sua história, também pela a história da doutora Tatiana, que é a vice, né? A Alexandra também está na mesa, né? É secretária, né? Então a gente vê que as mulheres não estão devendo nada, pelo contrário, estão muito bem representadas e punjantes, puxando a Câmara para responder à população, né? Exatamente. E a gente, essa vez, além dessas nós 3 que você comentou, temos também a vereadora Leninha. Exato. Então, é a primeira vez também que temos 4 mulheres. Sim. 4 mulheres. Então, isso aí aumenta a nossa responsabilidade, sabe? Verdade. E eu, como presidente, estar passando credibilidade para as pessoas com relação ao poder legislativo, isso é o que me honra muito, viu? Me honra muito. E eu tenho visto isso, tenho assistido isso, tenho ouvido de instituições fiscalizadoras da Câmara essa credibilidade que a gente está conseguindo passar, sabe? Então, é uma construção, é trabalho sério, com responsabilidade, principalmente aí pelo dinheiro público, né? Verdade. E assim, Rosa, a gente vê que essa sua postura de ter servido primeiro e depois chegasse à presidência da Câmara, e você trouxe isso para o seu mandato, na presidência ali. A gente percebe que você agrupa as pessoas, né? E que essa missão importante da mudança da Câmara, que a gente vai falar um pouquinho aqui, também trouxe os funcionários juntos, né? Então isso é importante, porque os funcionários da Câmara são o coração da Câmara, quem realmente faz a Câmara funcionar. Faz a Câmara funcionar. Quem dá o seu dia a dia, o seu sangue ali e continua como funcionário ainda por toda a vida, até que se aposente, né? Mas todos ali empenhados em fazer o melhor. Nós tivemos lá na bênção do Padre Peixoto. Padre Peixoto, né? Exatamente. E foi muito agradável estar ali com o Padre Peixoto e com a fisionomia das pessoas que estão ali, dos funcionários. A gente via que havia uma receptividade
pelo fato do padre ser uma pessoa, né, muito agradável, né? Querida, O que já é próprio da sua graça, né? Mas é que também por ser o padre Peixoto e também os funcionários de estar num novo local ali, né? E a gente volta a falar. Eu digo volta a falar porque eu vou aproveitar aqui, já que a gente falou de assuntos tão sérios aí, falar um pouquinho sobre o Gomeral. Ai, Gomeral. Tá, né? O Gomeral realmente tem sido uma boa surpresa para Guaratinguetá, né? E mais uma vez a gente acha que o Dr. Gilberto tinha razão. Na verdade, é a coisa do visionário, de saber onde as coisas vão chegar, né? Nós estamos aí num turismo, do ecoturismo muito forte, né? É o que a gente chama de indústria limpa, né? Em que não produz poluição, pelo contrário, retira da natureza o que não é bom, né? E o que o homem produz, né? Então, essa indústria do turismo, ela veio para somar em Guaratinguetá, que tem uma das melhores áreas aqui, interligadas aqui com quase todos os principais municípios de turismo aqui de Guaratinguetá, da região. Né? Uhum. Então, essa festa do Gomeral, que foi o 20º Festival da Truta do Gomeral, né? Teve alguns desafios, né? E eu queria que você falasse sobre essa questão da organização, porque além de ser a nossa presidente da Câmara, né? Você também é uma das organizadoras do evento, né? Exato. E a gente não podia perder essa oportunidade aqui de falar sobre esse evento, que foi muito bacana e agrega muito para Guaratinguetá. Eu fico bem feliz com essa fala também de estar trazendo o Gomeral. O Gomeral é uma região turística e o carro-chefe, propulsor do crescimento do turismo ali naquela região rural foi o Festival da Truta. O Festival da Truta, o primeiro, começou em 2004, com meu pai, que produzia truta, e outros lá que também produziam. Ali no primeiro festival foi cada um no seu restaurante, foi um protótipo para ver como iríamos fazer. Mas o meu pai enxergava, o Festival da Truta vai ser o carro-chefe. E realmente é. Esse ano nós fizemos a 20ª edição. E eu participei com ele desde a primeira. Produzíamos ali truta. Passado aí um tempo depois que ele faleceu, nós ficamos aí ainda produzindo mais uns 6 anos. Depois roubaram toda a nossa produção de truta. Foi ali uma sucessão de roubos, furtos, né? Na verdade, a palavra certa é furtos, né? Enfim, acabaram. Se torna quase um roubo porque é uma violência com a gente, né? É uma violência, né? Na verdade, a gente se sente violentada. Apesar de ser um furto, a gente se sente violentado pelo roubo. Então, e foi ali uma sucessão. E eu lembro que, na época, eu pedi muita ajuda da prefeitura, né? Da secretaria ali de mobilidade da época, do gestor da época, mas não tive ajuda, não. Acabei perdendo toda a produção de truta. E ali eu tinha contratos com vários supermercados, porque a gente saía com as trutas vivas da fazenda, ia para um abatedouro em Minas e voltava embalada com CIF. Com isso, abri mercado para poder estar entregando em vários supermercados. Mas daí perdemos tudo. Depois de perder, daí que me limparam, né? Começaram ali estarem furtando também pato de um, vaca de outro, cavalo de outro, ferramenta de outro. E os peregrinos passando ali pelo caminho da fé estavam também sendo lesados. Roubava aquelas bicicletas, carro, moto, e tinha um QG montado no alto da serra que já desmontava tudo que eles roubavam, já transformava em outra coisa e sumia. Aí, nesse momento, eu conheci o comandante da época, o capitão Wagner Guimarães. Wagner Guimarães. E eu pedi a ele que implantasse na área rural o programa Vizinhança Solidária. Na época a Leninha era presidente da Associação de Amigos do Gomeral, da qual eu faço parte também. E foi um desafio. E ele falou para mim: Rosa, nós não temos esse programa na área rural. Mas por tudo que você está contando, porque estava indo num crescente muito grande, os peregrinos pegando a outra rota, indo por Pinda, e ali os restaurantes e pousadas já passaram a depender dessa rota de turismo da fé
ali para sobrevivência financeira. E daí eles estavam indo todos para Pinda. Sumiu, esvaziou. Daí o capitão falou assim: Rosa, por tudo que você está me contando, eu aceito o desafio de implantar na área rural o programa Vizinhança Solidária. E foi o primeiro aqui em Guará. E ele foi ali num ataque, ele me mandava cada vídeo que ele, de madrugada, que ele falava assim: eu não sei aonde vai dar, mas que a gente pega esse pessoal. E pegava. E limparam a área. Limparam a área, os peregrinos voltaram a fazer o caminho ali da fé. Quem viveu essa época sabe muito bem o que nós passamos por ali. Sabe aquela eminência de aquele ponto maravilhoso, local maravilhoso de turismo, sumir tudo, porque a criminalidade estava num crescente muito rápido ali. Então, nós conseguimos limpar isso daí. Então, foi muito bacana. Então, daí o Gomeral continuou naquele ritmo de crescimento e naquela visão que o meu pai tinha hoje de como está. Né? Aí o Festival da Truta agora com 20 anos. O festival, através de uma amiga deputada estadual, doutora Damares Moura, a meu pedido, ela fez uma lei que incluiu o Festival da Truta no calendário de turismo do estado de São Paulo. Então, muita gente que a gente viu este ano e o ano passado no Festival da Truta vieram por conta de ver que estava no calendário de turismo do estado de São Paulo. Uhum. E agora nós estamos aí finalizando uma documentação da Associação de Amigos do Gomeral, né, ali junto com o presidente da associação, que é o Maurício Araújo, para tornarmos a associação de utilidade pública. Com isso, a gente vai ter um ganho a mais também para o Gomeral. Então, eu quero até aproveitar a oportunidade de cumprimentar aqueles restaurantes e pousadas guerreiros que estiveram com a gente esse ano lá no festival. Porque é um desafio imenso. Sim. Você montar uma cozinha no pátio da pousada Dona Ana. Com né? todas as exigências sanitárias, né? Exatamente. E com a VCB, e com fiscalização de bombeiros, enfim. E eles montam ali, saem dos seus estabelecimentos e montam uma cozinha ali. Né? A maioria, hoje a gente vê o perfil que a maioria já não está mais lá. Né? Então, ainda tem esses 4 guerreiros lá, que são eu que estou lá, né? Começando, sempre o burro puxa a carroça, né? Eu, a pousada Dona Ana, né? Com a Nilmana e toda a família. Que cedeu o espaço, inclusive. Exatamente, né? que a gente faz lá no espaço dela. Uhum. Tem também aí a Fran, do Encanto da Montanha, que é ali onde era o Chico Bento, subindo mais a serra. Sim. Tem o Wagner do Além das Nuvens e tem a Ilza da Parada da Serra, lá perto já da igreja de São Lázaro. Então, somos nós que ali nos demos a mão e falamos, nós vamos continuar, vamos ficar firme. O ano passado, nós tivemos um problema que as trutas entraram na entre-safra justamente em julho. Aí tivemos que fazer em setembro. Transferiram a data para agosto. Porque não dava para setembro, fazer né? Festival da Truta com outro peixe. Aí foi uma celeuma, né? Que as pessoas... Não, a prefeitura acabou com o festival e tal. Nossa! E não foi nada disso. Não foi. É que as trutas entraram na entre-safra e isso acontece. Sim. Teve uma época lá no passado que já aconteceu também, e daí nós importamos truta, mas daí fica inviável financeiramente. Pesa demais importar a truta. Mas agora, esse ano, a truta colaborou, estava aí em julho também. Então, foi um festival que a gente agradece muito a parceria com a Prefeitura Municipal de Guaratinguetá, através do prefeito Júnior Filipe. Esse festival, ele fica aí em torno de R$200 mil. E R$150 mil é bancado pela prefeitura e 50 pelos empreendedores. Então, a prefeitura, ela tem esse fomento de turismo, de cultura, de manter essa história, essa tradição em Guará. Então, é um festival já consolidado, né? Rosa, eu vejo com muito bons olhos essa questão, né? Nós aqui do Ponto Final, do Portal Vale Paraibano e da Nova TV Vale, né? Nós temos aqui o Alex com a gente, aqui. né?
nós estivemos aí no Fuscunha nesse fim de semana. Ah, Então, essa visão de que você precisa oferecer algo para que você tenha um retorno, ela é muito positiva. uhum. O Hotel Fascinação Café, que foi muito bem recebido lá, né? Que legal. Então, ele ofereceu o espaço para acontecer o Fuscunha, assim como a dona Ana ofereceu o espaço para acontecer o Festival da Truta lá. E isso é gratuito. O espaço dele é fantástico lá, também como, né, aconteceu com o Festival da Truta. Mas o que acontece? Quando nós entrevistamos muitos dos que estavam participando ali, eles não estavam no café, hotel, lá de Fascinação. Eles estavam em outras pousadas. Porque o Hotel Fascinação teve a sua lotação, mas também acabou lotando as outras pousadas. Não, e lotam todas. Então, a gente vê a mesma coisa em analogia com o Festival da Truta. Festival da Truta, todos lotam. Eu acompanhei ali, tem o Sabor Caipira, logo na subida ali. A gente via que ele também foi aproveitando um pouco desse movimento. Isso eu não estou citando de pejorativo, pelo contrário. É realmente assim que funcionam as coisas, né? O negócio que gera para todo mundo. E nessa, só completando, desculpe, essa injeção de 150 mil, o quanto que isso trouxe de retorno? Rosa, mais ou menos quanto de retorno você acha que isso trouxe para o Gomeral? Você fala de... turisticamente, em termos de valor? O retorno é imenso, porque a gente não pega só o Gomeral, a gente pega toda a região, que a gente tem ali até um grupo de WhatsApp que a gente chama de Nossa Área Serrana, que a gente pega ali desde o Pirizal, vai até o Gomeral. E passa ali pelo Monte Verde, pela Pedrinha, Taquaral, Água Branca, Fazendão, Soares, pega todos, são 11 bairros ali. E todos se beneficiam disso. Todas as pousadas lotadas, restaurantes cheios de gente. Isso na semana do festival. Agora, o festival, ele proporciona trabalho e renda o ano inteirinho para as pessoas. O ano inteirinho. Porque as pessoas passam a conhecer mais lá e voltam. E lá nós temos também, no período do festival, uma barraca da associação que as pessoas colocam seus produtos. Sabe, tem produtos de artesanato, comida doce, mel, tem uma infinidade de coisas que são vendidas todos durante o ano inteiro. Então, ali são apresentados esses produtos. Então, a gente está, além de estar ali fomentando a nossa cultura, né, o nosso turismo, a gente gera trabalho e renda, que isso é importantíssimo. E a gente vê hoje o Gomeral, porque há um tempo atrás as pessoas saíam do Gomeral e iam procurar emprego aqui na cidade, no centro urbano, Guará, em Lorena e Aparecida. O que a gente tem visto de uns tempos para cá, o retorno dessas pessoas para a área rural. Porque agora os que estão lá não dão mais conta. Então, os que saíram estão voltando, já voltaram. Porque precisa de mão de obra lá, que já estão todos ocupados. Então, olha para você ver essa movimentação que o turismo faz, levando as pessoas de volta para onde elas gostariam de estar, mas que no passado não tinham condições de sobreviver financeiramente. E agora é aí que estão sobrevivendo. Então, isso é muito bacana na área rural, muito bacana. E agora o prefeito vai dar continuidade aos outros pontos críticos de pavimentação até lá a divisa com Campos do Jordão. Né? Alguns pontos já foram feitos, agora outros pela gestão anterior, agora esses novos serão feitos também para poder dar uma mobilidade maior. E alguém pergunta assim, mas não vai pavimentar a estrada inteira? Não vai, porque ali passam muitos cavaleiros. E eles até pedem que não seja pavimentado o caminho todo, por causa do casco do cavalo, a ferradura. Consome muito se vier raspando no cimento do piso do bloquete. Na descida é difícil para o exatamente. Cavalo. Então tem a parte de terra e a parte de bloquete. Né? Joia. Rosa, vou aproveitar aqui, né, dizer que a gente está com o Ponto Final Vale. Estamos falando aqui hoje em nome do Portal Vale Paraibano também,
Mas o Chesma gentilmente deu espaço aqui para que a gente pudesse fazer esse bate-papo aqui, né? Uhum. E mandar um abraço pro capitão Wagner Guimarães também, que foi muito importante aqui para Guaratinguetá, com essa sensibilidade, né, de fazer essa patrulha rural que a gente não tinha, a gente acompanhou isso também, né? Uhum. E não só isso, mas outros chamados que a Polícia Militar recebeu aqui para atuar junto com a população, a vizinhança solidária, tudo. Então, o capitão Wagner Guimarães fez um grande trabalho aqui em Guaratinguetá e a gente acompanha de longe que ele continua trabalhando a nossa população, pelo nosso estado de São Paulo, né? Mais aqui. Exatamente. A gente cumprimenta também o capitão Lopes Diniz, Sim, que é o deu nosso atual. continuidade ao serviço e está fazendo um belo serviço também. Para nós é muito gratificante termos esses comandos, né, da Polícia Militar aqui. Sim. Né? Rosa, vamos falar um pouquinho de política? Vamos falar de política. Já fomos para a área rural, já passeamos lá. Gostou? Já espairecemos. Rosa, é um desafio para todo líder, né? Liderar. Porque a gente até falou que às vezes 6 estão puxando para cá e uma dúzia está puxando para lá. Cada um com seus interesses ou com uma visão diferente de liderança, visão diferente de caminhos a ser tomados. Mas se a gente não toma uma posição, a gente não toma um caminho, a gente não vai errar. E se não errar, não vai acertar também. Então, quer dizer, quem não faz nada acaba não errando, né? Então, a liderança é difícil, né? Independente de ser homem ou mulher, né? A liderança, ela é uma posição difícil. Porque você tem que ouvir a todos e no final tomar uma decisão. A Câmara, quando você assumiu a presidência da Câmara, nós tínhamos alguns probleminhas por lá. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Não era probleminha não, viu, Marcão? Você foi bem suave. Foi problemão mesmo, problemão. Logo que eu assumi, em janeiro do ano passado, tínhamos ali uma utilização de mão de obra, me fugiu a palavra aqui. Dos servidores ali. O limite de comprometimento com mão de obra na Câmara estava em 68%, quando o total é 70%. Isso aí veio fruto de um problema ocorrido muito sério na Câmara em 2020. E os presidentes seguintes ao 2020 mantiveram a situação seguinte. Os servidores que estavam lá nas funções de diretoria e chefia, que já tinham um salário incorporado, não mais poderiam ocupar a função. Então, eles vinham com esse teto ali no limite. E eu fui no Ministério Público perguntar se isso era verdade, se isso procedia. Porque até você escutar que as pessoas estão falando isso, não dá para você simplesmente falar, então vamos continuar nessa sequência. Não, eu fui no Ministério Público para saber. Que é quem fiscaliza. Né? E a resposta foi, Rosa, nunca teve essa orientação de que não podiam. Nunca teve essa determinação. Pode sim voltar. Eu falei, então, porque é aí que eu preciso atacar na redução. Por quê, Marco? Além desses 68% de comprometimento com o limite de gasto pessoal, também a partir de janeiro do ano passado, por uma determinação federal, nós passamos a Câmara passaria a pagar os pensionistas e os aposentados, o que antes a Prefeitura pagava, passaria a ser pago pela Câmara a partir de janeiro, no valor de 4 milhões. Então, 68% para estourar, mais 4 milhões, iria colapsar a Câmara. Ia colapsar. Então, tinha que tomar uma atitude e de imediato. Não dava para esperar. Tinha que ser ali em janeiro do ano passado. E o ataque foi exatamente aí. Reduzindo diretorias, cortando diretorias, agrupando chefias, cortando chefias. Agora, não é uma atitude muito agradável? Claro que não. Ela não é simpática, né? Embora as pessoas
sabiam que precisava, mas é aquela coisa, eu sei que precisa, mas desde que não faça comigo. Mas não tinha outra alternativa. Então, por mais antipática que tenha sido a situação, precisaria ser feita. E foi onde eu ataquei e fiz. Só que foi conversado com um por um dos servidores que seriam afetados. Um por um dos que teriam alguma modificação. E daí reduzimos. De 68%, voltamos ali para 59%. Isso deu uma aliviada, deu um respiro para a gente poder seguir caminho. Então, essa reestruturação, segundo está aqui o Marcelo Duarte. Que me acompanhou nisso aí, e os outros diretores que também me abraçaram para estar comigo nessa jornada. Daí eles falaram, Rosa, isso aí é uma das coisas mais pesadas que os antigos presidentes não pegaram, essa reestruturação extremamente necessária. Não bastasse isso, tinha a obra também. A obra também, que a partir de janeiro, a hora que eu cheguei, qual foi a notícia que deram para mim? Rosa, tá quase tudo pronto, só faltam uns detalhes para acabar a obra. Rosa, deixa eu te falar uma coisa. É bom a gente frisar isso. O papel da liderança é trazer transparência. A liderança, como a gente falou, é difícil, mas quando você traz transparências, as pessoas compreendem e acabam incorporando a missão também, porque a gente sabe que o funcionalismo público é muito criticado, mas na verdade todos eles ali estão dando a sua parcela e já deram muito da sua parcela. Né? Então quando você expõe o problema, né, da forma como você está expondo aqui hoje, por exemplo, não há quem possa dizer que fala assim, poxa, vamos juntar e vamos resolver esse problema, porque não é da Rosa. Exatamente. Não é verdade? Então, essa transparência eu acho que ajudou muito. A transparência e os servidores ali, nós temos servidores ali espetaculares, mas espetaculares, né? Por exemplo, o diretor ali geral, o doutor Luiz Flávio, eu o convidei para assumir a posição de diretor-geral, não tínhamos no organograma. Mas para isso, daí o que eu tive que fazer? Tinha um concurso em aberto, chamei uma procuradora para poder estar ocupando a função na Câmara. Ela já tinha sido aprovada em concurso, mas não tinha sido chamada. Chamei ela para ocupar essa função no ano passado. Neste ano, chamei o segundo colocado do concurso público para estar ocupando também a função de procurador. Né? Daí nós temos ali o Marcelo Duarte, chefe da comunicação, que deu uma vida à comunicação da Câmara. A Câmara passou a aparecer. Sabe, nós existimos, estamos aqui, abriu vários canais de comunicação, de interação com as pessoas, né, Marcelo? A quem eu agradeço aí a sua parceria. Inclusive criou um canal, porque agora nessa mudança que nós fizemos, essa parte de informática acaba sendo muito prejudicada ali com telefonia, com internet, com e-mail, com tudo. Aí o Marcelo criou e divulgou um WhatsApp para mensagens, que é o 31232400. Isso aí ajudou muito as pessoas terem contato ali com a gente, sabe? Tem alguns diretores lá, por exemplo, o Marcelo Almeida. Marcelo Almeida, eu falei, Marcelo, ele assumiu a diretoria administrativa. No meio do caminho, um diretor lá desistiu de ser diretor de legislativo, porque ele estava com problemas familiares e estava precisando se afastar. E daí eu fui convidando as pessoas ali, mas tudo em função do acontecido na Câmara, muito pesado em 2020, os servidores ficam receosos de assumir responsabilidade. Então eu falei, Rosa, eu vou continuar trabalhando, mas ter que assinar, assumir responsabilidade, não vou. De medo do acontecido. Então foi traumático. Aí o Marcelo, preciso que você assuma mais uma diretoria. Ele assumiu mais a diretoria do Legislativo. Aí chegou no outro momento, mais outra diretoria. O Marcelo assumiu
a outra diretoria também, sabe? E daí a Luíse também já estava, mantivemos. Enfim, são servidores excelentes que estão ali nessa jornada junto comigo. Senão, não dá. E o que eu vejo de mais importante, Marco, é você estar à frente de um poder legislativo, né? Você é a casa dos representantes do povo. Você ter equilíbrio. Você tem dois públicos bem diferentes, os servidores e os vereadores. E você manter o equilíbrio, isso aí é fundamental. E a funcionalidade. E a né? funcionalidade. Que ambos precisam funcionar, né? Exatamente. E eu, desde o começo, estou batendo na tecla da união. A união é a minha palavra de ordem. É difícil conseguir? Sim. Porque tem históricos, cada um tem um perfil, mas a gente vai batendo nisso. E outra coisa muito importante também, Marco, é a gente ter a coragem de ser quem a gente é. E não de ser quem as pessoas querem que a gente seja. E às vezes isso é difícil, mas você fica firme. Você fica firme. Continuo firme sendo quem eu sou. Pode falar à vontade o que você quiser, pode bater, pode coisar. Mas extremamente democrática. Eu sou muito democrática. A gente sempre senta, discute e define o que vai fazer. E isso é legal, porque aí todo mundo veste a camisa daquilo que foi decidido. Então, isso é muito bacana. Então, a gente vê a Câmara rodando nesse sentido e com a credibilidade que está, me orgulha muito, muito. Ô Rosa, e o que a gente poderia falar de prioridade aí, né? Você que já está no final de mandato, pelo que no mandato legislativo da mesa diretora, né? Uhum. Então a gente sabe que temos ouvido por aí, política é muito, né? Ouve-se, e que você falou, poxa, eu vou passar esse bastão, né? Vou. Então, eu queria saber quais são as prioridades, o que você tem como prioridade agora até o final desse mandato agora como ainda presidente da Câmara. Obrigada por essa oportunidade. Muito bacana, muito bacana. Esses 2 anos de mandato, o que eu poderia ter colaborado foi dentro desses 2 anos. Mesmo que eu quisesse continuar, embora eu não queira, porque 2 anos está de bom tamanho, nós não podemos reeleger. Então, quero falar só um pouquinho da obra. A obra foi muito desafiadora. Eu cumprimento o vereador Pedro Sanini por ter tirado do papel e iniciado a obra de mudança. Eu dei continuidade a ela com desafios muito grandes em 2025. Só te interrompendo um pouquinho por esse parênteses aí que você falou do Pedro Sanini, né? Uhum. Realmente a gente precisa de essa experiência do jovem e do mais experiente, porque às vezes passou tantos presidentes ali e havia condições para se, né, tirar a Câmara do papel que exatamente. Toda a população esperava isso, né? A Câmara, no local onde ela está, a população tem um carinho muito grande por ela ali. Mas já sabe que aquele espaço precisava ser renovado de acordo com as novas demandas, né? Exatamente. E assim, aí o Pedro tomou para si essa questão. E os vereadores encamparam, e que você também estava já na sua legislatura. Exato. E já também trabalhando por isso. E aí você herdou essa obra. Herdei essa obra. E essa obra é com problemas muito grandes ali. Foi um desafio imenso. Aí entrou a gestão da Rosa Presidente e da Rosa Engenheira. Da Rosa Engenheira, Rosa Presidente. Mas eu não assumi a função de engenheira na obra em nenhum momento. Claro que você vai dando só os pitacos, mas a minha função primordial é a presidência. Porque a obra está andando, mas a presidência tem as demandas. Então não dava para eu ser fiscal de obra, não dava para eu estar ali na obra, né? Então nós tivemos ali vários problemas de desajuste entre projeto e executado, foram infinitos. Porque quando você começa uma obra, é uma empresa tocando uma obra. Depois, a partir do ano passado,
Nós fizemos outras licitações com outras demandas, outros serviços necessários. Nós passamos a ter 3 construtoras ali dentro. Então, também, além dos problemas de projeto e execução, os problemas de interferência entre uma e outra. Então, ali teve que ter muito planejamento, muito planejamento. E nós chegamos aí, então fizemos o ano passado inteirinho. Agora, em 2026, no começo desse ano, nós chegamos no, que eu tenho dito aí, no funil de obra. Tenho dito porque quem é de obra fala isso direto. O funil aqui, o líquido passa aqui numa velocidade e que os assuntos mais ou menos se entrelaçando. Só que a hora que o líquido cai no cone, ali vai numa velocidade infinitamente maior e todos os assuntos entrelaçados. Eu precisava ali de ajuda. E nesse momento eu convidei o vereador Fabrício da Aeronáutica para estar comigo neste momento até o final da obra. E o Fabrício, como um bom militar, batendo continência, Rosa, aceitou a missão dada, missão cumprida. E ele está seguindo comigo, eu sou muito grata por essa atuação dele junto comigo. As demandas da Câmara, de presidência da Câmara, elas não pararam em nenhum momento. Verdade. Elas continuam e são muitas, são muitas. Agora, você imagina, Marcão, uma obra daquele porte cai na Câmara sem ter uma secretaria de planejamento, sem ter uma secretaria de obras. Então, são funcionários administrativos tocando a obra, né? No meio do caminho, janeiro desse ano, por exemplo, quem era o agente de contratação chegou para mim numa segunda-feira, olha, eu passei num concurso em Lorena, sexta-feira eu estou indo embora. Sem agente de contratação, eu não conseguia comprar nenhum rolo de papel higiênico. Fui convidando várias pessoas ali, servidores, para ocuparem essa função. Ah, eu não quero, porque vai ter que assumir responsabilidade. Eu não quero. Simplesmente eu ia travar a Câmara. Travar. Eu não. O fato ocorrido iria travar a Câmara. Daí, por obra do divino, quando você tem boa intenção, o universo conspira a favor. Verdade. E daí tinha um motorista com a formação de engenheiro e de gestão empresarial. E essa pessoa, o Rafael, a quem agradeço muito, Rosa, conta comigo para aprender essa função e estar nessa função. E está indo muito bem, sabe? Então, quer dizer, olha, vai vendo os desafios que acontecem. E daí chegou o período da mudança. A mudança tinha que ser no período de recesso das sessões legislativas, porque não dá, tendo sessão segunda e quarta, fazer mudança. Uma mudança daquele tamanho. Nós levamos 10 dias úteis fazendo as mudanças. Tivemos ali no meio do caminho Jogo do Brasil, feriado 9 de julho, mas mudamos. Vamos inaugurar já? Não, porque ainda temos várias coisas para fazer. A gente retoma agora as sessões, segunda-feira que vem, às 18 horas, retoma as sessões, o recebimento de protocolos, de documentos, de pedidos, enfim, toda a movimentação da Câmara retoma na segunda-feira, e as sessões também. Então, e a inauguração? A inauguração será no dia 17 de novembro. Com isso, a gente já vai ter feito várias outras ações que ainda precisam, mas que o prédio está habitável, tanto que conseguimos o AVCB, com o Corpo de Bombeiros, temos a documentação, conseguimos o Utilize-se através da fiscalização da Secretaria de Planejamento, temos Utilize-se, que é o documento que vocês podem habitar o prédio, está habitável. Seria o Habite-se para quem... Para órgão público é o Utilize-se. Né? Uhum. Daí nós estamos lá. E falando um pouquinho daí, então, vamos ter a inauguração. Mas um fato muito importante também, Marcão, não sei como é que está o tempo aí. Não, está tranquilo. Pode falar que a gente está bom te ouvir. Porque isso aqui faz muito sentido para nós, né? E eu tenho que falar também, que também em janeiro do ano passado, olha quanta coisa em janeiro, do comecinho do ano passado, né? Você chega até tonta com tanta coisa, né? Tinha uma demanda aqui, tinha um prédio da praça, ali na praça principal, Conselheiro Rodrigues Alves, o que tinha sido a antiga diretoria de ensino, Sim. Ele estava para utilização da Câmara desde 2018.
Eu cheguei em 2025. Em 2025, a obra já tinha começado em 2024, não teria por que manter aquele prédio para a utilização da Câmara. Então, só que aquele prédio era do governo do Estado. Daí comecei uma tratativa ali para poder passar o prédio para a prefeitura. Nem é devolver, passar a utilização para a prefeitura. E começamos Parece ali... uma coisa simples, né? Olha, foi com negociação com o Condefat, com o governo do Estado. Foi o ano inteirinho de insistência, de cobrança, de coisa, tudo. Até que no final do ano nós conseguimos que o governo do Estado tirasse ali do nossa utilização e passasse para a prefeitura. E isso foi muito importante, porque o prefeito tem um projeto de revitalização do centro chamado Distrito Criativo. Sim. E esse prédio é de fundamental importância para a cidade e para a prefeitura, porque ali terão vários serviços. Vai levar muita gente para a praça. Então, e para a Câmara, um prédio para a parado. Câmara seria Não, uma pra despesa a mais. Não, porque, despesa a mais não tinha, né, não tinha um porquê. Custo, além de manter aquele prédio, já sabendo que não iria E mais não para ia lá. falar, E tendo o custo da manutenção ali, né? R$10 mil por mês. Então, isso não se fala. Não se fala, Fala, então, poxa, a Câmara deixou, mas quem quer tirar 10 mil e dar ela lá todo dia lá, todo final do mês, sabendo que não está sendo usado. Sendo usado. E porque estava nascendo um prédio novo, totalmente adaptado, né? E isso é muito importante. As pessoas precisam saber que não muito é só importante. O fato de estar com a Câmara, não. Você tem uma responsabilidade ali. Exatamente. Então, conseguimos passar o prédio. E você me falou de projetos para o futuro, o que nós estamos pensando. Não é para o futuro, não. Já é para já mesmo. Sim. Ô Marcão, eu quero deixar aí o legado de, além de ser a primeira mulher a comandar os destinos do Poder Legislativo de Guaratinguetá, que daqui a pouco completa 400 anos, né? Ter feito a gestão da presidência, quero também aí lembrar de dar continuidade à obra, terminar a obra, fazer a mudança. Fazer a mudança é um marco muito importante. É verdade. Parece simples fazer mudança. Não é simples fazer uma mudança. Vai fazer uma mudança de casa para ver como é que é. Agora vai fazer uma mudança daquela lá, né? E aqui eu agradeço até os vereadores que entenderam perfeitamente, os vereadores e servidores, o que a gente estava passando, porque tinha um cronograma físico ali para ser seguido. Tal dia vai ser tal gabinete, tal dia vai ser o departamento tal. Então foi indo ali como uma coisa bem orquestrada, sabe? Bem harmônica, e conseguimos mudar. Então, a mudança, a inauguração. Quero também deixar um outro legado. No começo desse ano, eu criei uma diretoria chamada Inovações Tecnológicas. A gente está vivendo um mundo hoje que não dá mais para não ter inovações tecnológicas. Nós criamos essa diretoria. E o foco principal meu era criar dentro dessa diretoria um programa chamado Câmara Inteligente. E dentro dessa Câmara Inteligente, eu quero depois ter a oportunidade, vir aqui com o Marcelo Duarte. Sim, e os que estão envolvidos. Estão convidadíssimo a estar aqui para a gente falar sobre a Câmara Inteligente. Câmara Inteligente. A Câmara Inteligente aos moldes de cidades inteligentes. Então, é também uma visão futurista aí. Eu tô aqui falando em nome do Ponto Final também, então já estou assumindo o compromisso em nome do Ponto Final. E a gente agradece. Para que vocês tenham esse espaço. Eu acho que, assim, Rosa, só abrindo um parênteses, o papel da imprensa é justamente esse. A gente precisa noticiar as coisas que estão acontecendo da forma correta, o mais correto possível, para que todos possam colaborar. A política é um ato de colaboração. Cada um dá aquilo que pode. O eleitor, ele vai lá e coloca o seu voto, porque a colaboração dele naquele momento é esse. Mas quando ele está cobrando também do poder legislativo ou executivo, ele também está fazendo o papel dele, porque também é função do eleitor cobrar. As pessoas às vezes falam, poxa, por que estão cobrando isso? Porque é função do eleitor cobrar, não é só votar. Então, quando o político se dispõe a sua família, como a gente falou, o seu templo, para estar servindo a população, né? Todos olham
muitas pessoas olham a cifra do salário, mas não sabem o quanto que o político dorme com aquele problema e acorda com o problema. E quando ele pensa assim, olha, eu dormi com 10 problemas, ele acorda com 11, porque de manhã chega mais um, né? E, Rosa, ninguém nasce presidente da Câmara. Não nasce, não Ninguém nasce. nasce prefeito, né? Então todos nós estamos aqui aprendendo. Por isso que a gente quer agradecer aí a sua presidência, né? Não encerrando, porque eu quero ouvir um pouco mais ainda de você, mas agradecer a sua presidência, porque a gente sabe que não só a presidência, como cada membro da mesa diretora, o Márcio Almeida também faz parte ali. Almeida. A gente vê que todos ali dão a sua colaboração para acontecer. O Ney Carteiro, todos os vereadores, eu não vou citar nominalmente aqui, mas vai um abraço a todos os vereadores, a quem nós temos apreço por todos. Nós reconhecemos cada um fazendo a sua parte, né? E a gente vê essa questão meio de mãezona que você juntou todo mundo, né? Como assim, trouxe todo mundo para baixo das asas e acolheu todo mundo e falou, vamos junto. O respeito, né? E o respeito... E essa mudança foi muito bonita. A gente realmente acompanhou também a mudança, né? Nós vimos os caminhões encostando, ali os departamentos saindo e se dirigindo para a nova Câmara, né? Isso é histórico, Marcão. É histórico, verdade. E é uma emoção da gente ver as pessoas conquistando novos espaços, né? E quanto da vida cotidiana de Guaratinguetá vai passar por esses novos caminhos da nova Câmara de Guaratinguetá. Exatamente. Mas eu te interrompi, você estava falando sobre o projeto da Câmara Inteligente. Câmara Inteligente, que é muito importante. E a Câmara Inteligente é em cima do que eu vivi dentro desse 1 ano e meio até agora. Ainda tenho até o final do ano, mas o que eu vivi, o que eu senti e o que precisa ali mudar. Então, são 3 pilares da Câmara Inteligente. Primeiro, da gente ter uma agilidade maior internamente. Então, eu vejo muita coisa truncada, 6 para frente, 12 para trás, travada. Então, precisamos de uma agilidade maior internamente. Então, a gente tendo regulamentações para que isso possa destravar. Esse é um ponto. Outro ponto é mais transparência externamente. Embora o Marcelo já tenha dado um avanço muito grande, precisamos avançar mais ainda. Transparência externamente. E uma interação com as pessoas. Uma interação maior com as pessoas. É estar nas escolas, estar nas associações de amigos, de bairro. Então, isso aí vai dar, esses 3 pilares é o que vão mudar, vai deixar esse legado dentro da Câmara Inteligente. Esse programa vai ser implementado em agosto e acabou? Não. Ele tem um cronograma físico de execução das etapas, que a gente começa agora em agosto de 2026 e vamos até julho de 2028, implementando as fases. Inclusive, a Escola Legislativa estará dentro deste programa Câmara Inteligente. É uma escola aí que a gente cria e incentiva a moçada a estar participando da vida pública da nossa cidade. Isso é muito bacana. Então, a gente quer vir aqui detalhar todo esse programa. Então, vai ser muito bom aí. Rosa, obrigado. Conversar com você é uma satisfação, né? Porque a gente vai conversando e os assuntos vão brotando e a gente tem mais coisa para falar. Você vai levando, eu trouxe uma pasta que nem abri minha pasta. E eu vou te contar o segredo, né? Eu assisti quase todas as entrevistas suas dos outros meios de comunicação, né? Para a gente tentar trazer um pouquinho da essência do que os nossos colegas jornalistas também perguntaram para você. Mas trazer alguma coisa de novo aqui, né? Para a gente trazer um oxigênio também, porque a gente fica pensando só nas responsabilidades, né? Mas, assim, nós somos seres humanos, né? Atrás da presidente Rosa Filippo tem uma mulher, né? Com as suas aspirações também, os seus desejos. Sabemos que você, com grande alegria, está encerrando um mandato no final do ano como presidente, mas continua como vereador. Sim, o trabalho não parou e nem vai parar. Nem vai parar. Vamos até 2028. Porque, com certeza, essa experiência sua vai ser de muita valia
para os próximos que ocuparem a mesa diretora, Exato, né? E vão contar com a sua experiência também. Rosa, fica à vontade para dizer um boa noite para o nosso telespectador aqui de Guaratinguetá. Boa tarde ou bom dia, de acordo com o que eles forem assistir. Eu agradeço muito a participação de quem esteve aqui com a gente, acompanhando esse bate-papo. Eu gostei muito essa também implementação aí, que você deu uma diferenciada na entrevista. Isso é muito bacana, né? Eu gostei muito. Os meus amigos jornalistas, vai um abraço, porque assim, eles já pegaram, então eu fiquei mais confortável aqui para fazer alguma coisa diferente, mas todos foram muito boas as entrevistas. Legal, legal. Obrigada pela oportunidade. Alex, obrigada pela oportunidade. O Chesma, muito obrigada aí. E a gente dizer que estamos firmes, né, Marcelo? Servindo a nossa terra e cuidando da nossa gente. Bacana, muito bom. Você que nos acompanhou pelo Ponto Final Vale e pelo portal Vale Paraibano, nós agradecemos a sua audiência e pedimos que você esteja conosco, porque Rosa Filippo volta para falar sobre a Câmara Inteligente, né? E o projeto da Escola Legislativa aqui. Já fica o convite, Rosa, né, em meu nome, em nome do Chesma, para que você esteja com a gente aqui. Ao Marcelo Duarte, né, que tem aberto a comunicação, nós temos só agradecer, porque as informações, quando elas chegam para nós de imprensa com antecedência, nós temos condições de preparar as notícias e dizer o que está acontecendo para o nosso povo. E não fica o disse-me disse. Né? A gente consegue trazer notícias fidedignas. Então, quando a comunicação abre seu espaço para trazer a Câmara para perto do cidadão, isso fica muito mais fácil para a gente dizer, olha, a coisa não é bem assim, ou realmente é assim. O Ponto Final Vale, que é do Chesma aqui, né, sempre está pegando no pé dos vereadores, da Câmara Municipal, sempre pedindo, né, e intercedendo. A nossa audiência é grande aqui, Rosa. Legal. Então, nós estamos muito satisfeitos com a sua presença aqui nessa noite, nessa oportunidade, né, para a gente bater esse bate-papo aqui, fazer esse bate-papo aqui. Muito obrigado, sucesso a você. Amém. Né? A todos os nossos vereadores, são os nossos representantes ali, e sucesso a todos que estão nos assistindo. Obrigado. Muito obrigado.